responsabilidade. Porque assim, quem aqui, poxa vida, vamos ser honestos, quem aqui não viu alguém se espelhando em você em alguma coisa? Como você não se espelha em alguém? Se espelha em alguém. Isso é a construção da identidade. No mundo em que vivemos, onde existe a crise, isso é muito sério. Outra coisa, história. Professor, Oi. eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre o que o ateu pensa sobre a criação, sobre a existência de Deus. Diga lá. E tem dois itens, tem vários, mas dois itens que eu gostaria que o senhor falasse. A primeira é assim, que o texto bíblico ele mostra uma organização de algo que já existia, né? Céus, luas, uma organização do ciclo. E o ateu, né, nesse tópico, ele diz assim, que organizar esse ciclo não é criação, porque tudo tem uma essência. Não sei se o senhor está me entendendo. Entendi. E a segunda coisa, só não vou complicar muito, foi até algo que não é possível um ser perfeito, a teoria diz que não é possível um ser perfeito criar um imperfeito, porque senão a essência dele também é imperfeita. Então tem dois erros aí. Primeiro, vamos pelo segundo, porque é até mais fácil raciocinar, porque ele foi lá, deixa que ele pôs aí. Primeiro, Deus não criou o homem perfeito, já quebra aí. Ele criou o homem perfeito. Mas por que o homem foi criado perfeito se ele se tornou imperfeito? Concorda? Ele poderia contra-argumentar isso, um cara filósofo ia contra-argumentar, mas aí seria já a síntese. Ele fez uma tese, eu entrei com a antítese. Ele pode entrar com a síntese. Mas aí no ciclo da dialética, Deus fez um homem tão perfeito que ele deu, até certo ponto, autonomia a esse homem. Tanto é que pecar ou não coube a ele. E Deus não interferiu. Deus não fez o homem com um botão de autocontrole, porque senão não seria perfeito. O computador seu é perfeito? Tem que estar você por trás. Deus só guia e instrui o homem quando ele está em Cristo. Imagine um homem pré-queda, Adão. Mas Deus deu autonomia para ele colocar no nos animais. Só nesse exemplo já deu autonomia. Deus dá a instrução, mas a atitude sempre vai ser o homem. Porque Deus ele só entra na teofania, que é a materialização do divino, que aí ele vai burlar certas regras e leis físicas, químicas que ele criou e que sustentam o mundo, mas Deus está por trás como autossustentador. Ele não só criou e deixou a criação, como a gente falou, mas ele só vai fazer isso em cenários específicos. Tanto é que nós, na teologia, nós traduzimos isso como milagre ou providência, que é a diferença. Então Deus não fez o homem imperfeito, já quebra aí. Agora o outro não me lembro, diga aí. O outro é que não se trata de uma criação, organizar um ciclo. Criação é criar a essência, por exemplo, a água tem a sua essência, toda a substância tem a sua essência. Mas é outra coisa, você não precisa ser o age de Deus, o verbo imperativo. Todo verbo é provocativo e excede de frase. Frase sem verbo não tem sentido, só se for um contexto maior. Haja luz, haja terra, isso já é criação. Agora, a organização do caos foi uma questão processual, porque quando a Bíblia fala de dias, não quer dizer dias necessariamente. Pedro dá uma dica: um dia com 1000 anos com um dia. Aí ele está indo mais pela teoria do caos, que existe uma teoria chamada teoria do caos. A teoria do caos diz que tudo, por mais que seja desalinhado, caos no grego é vazio. A Bíblia diz, no princípio era o verbo era Deus, e a terra era sem forma e vazia. Lógico que ela foi escrita no hebraico, mas quando foi a Septuaginta, foi jogado para o grego, colocou-se a palavra caos. Então, a teoria do caos diz que, por mais que esteja desalinhado, sem senso, sem lógica, sem nexo, alguma resultante benéfica vai sair daquilo com um propósito maior por trás. Mas mesmo ele entrando pela via teoria do caos, ele vai se contradizer.
legal do crente convertido, que conhece teologia e se põe a filosofia, porque ele põe esses camaradas no bolso, porque ele tem, além da filosofia, ele tem teologia. Porque a teologia é razão e fé. A filosofia é só razão. E a fé complementa a razão. Tanto é que quando Paulo chegou perante a Agripa, não foi? A Agripa diz, rapaz, o homem estava tão impregnado de ideologia que ainda não conseguiu se converter. Mas ele falou, olha, mais um pouquinho sem me convencer. Quem foi Paulo, irmão? Não é um culto à personalidade de Paulo, não. Aliás, nós somos famosos por isso. Né? Ele evangelizou os mais altos dignatários e representantes do governo romano. Tanto é que ele apelou. Quem que iria, em sã consciência, apelar para César? Tinha que ter. Tinha que ser doutor, tinha que ser mestre, tinha que conhecer, tinha que saber o que está dizendo e tinha que ter cidadania romana. Quando Deus escolhe o homem ou a mulher, é a chave certa para a porta certa, não pode ser outra pessoa. Ninguém é substituível. Quem é substituível é a função, o homem não é substituível. Prega vocal. Como é o nome disso aqui? Digital. Íris é subjetivo. Pode ser gêmeo. O João com o José. É diferente. Tanto é que a própria mãe conhece quem é quem. Que existe hábitos, trejeitos, tonalidade de voz, vícios, etc. Mas é legal. Ele fez pesquisa. Esse é o caminho. Fazer pesquisa. O professor traz muita coisa. Por exemplo, eu ouvi uns alunos comentando lá fora. É muita informação. Chamam-se de verborreia. Quando se fala muita coisa e tal. Mas hoje é só a primeira aula. De repente, uma hora ou outra eu posso voltar. Tem o professor Carlos Wagner, que é excelente. Mas tem que dar, eu tenho que provocar, eu tenho que pôr em dúvida. Isso é sadio. Entendeu? Alguma dúvida a mais? Alguém quer acrescentar? Diga-me. Aqui na revelação geral, eu gostaria que o irmão comentasse mais alguma coisa. Na revelação especial, eu li, respondi as perguntas, que tem um questionáriozinho aqui, mas não sei se está certo, eu gostaria de dar uma explanada. Tá, revelação geral. Vamos lá. É aquele modo não proposital que Deus faz às pessoas por meio de várias manifestações, mediante as quais elas podem chegar ao seu conhecimento. Essa revelação se dá das duas maneiras, interno e externo. Tá? A revelação geral é uma coisa panorâmica. Por exemplo, quando Moisés sobe ao Monte Negro para ver a terra prometida, ele teve uma visão panorâmica. Ele consegue ver o horizonte, consegue ver algumas delineações, mas ele não viu os detalhes. Ele, por exemplo, não soube certas coisas, por exemplo, que tinha cacho de uva grande, porque ele morreu. Quem mandou foi Josué. Foi isso? Foi, né? Ele já tinha morrido. Ele morreu? Não foi isso? Ele já tinha morrido. Não. Então, veja só. Então, quando Deus se revela de maneira genérica, ele não se revela nos detalhes. São os pressupostos básicos. Por exemplo, dia, sol. Porque para toda obra-prima tem que haver um artista, né? Leonardo da Vinci e tal. E o mundo? Esse é o grande questionamento. Aí vem a teoria do Big Bang, né? Agora, específico. Aí tem o testemunho interno, o espírito do homem testifica a crença na essência de um ser divino superior, que é justamente o vazio existencial, que a gente já falou, fazendo com que o ser humano seja um ser religioso por natureza. Porque a palavra religião vem do latim religare. É como se seus computadores. Hoje meu computador parou. Eu falei, meu Deus. Eu até já sei quando acontece. Eu dou um tapa nele, ligo de novo e ele acende. Preciso mandar o técnico. Então, religou. Então a religião, o propósito dela perdeu-se no tempo. Deveria se religar o homem ao seu Cristo, mas não consegue nem ligar o homem ao outro, porque ficam brigando com a religião. Então, falando nisso, a necessidade do homem é tão interna de conhecer a Deus, de que Deus se revela a ele, que ele mesmo criou a religião para que isso aconteça. Então é que ele cultua A, B, Maria, não sei.